pessoal, bem-vindos a mais uma aula aqui no nosso canal. Essa aula vai ser dedicada a mostrar para vocês que eu posso ter um circuito com a mesma corrente, né? Dois circuitos com a mesma corrente, porém, seção transversal do condutor diferente. Um maior do que o outro, mas a corrente que circula é a mesma. Veja na sequência quando e em qual situação isso vai acontecer e é muito importante você entender isso. Para que a gente responda a pergunta, mesma corrente, seções diferentes, para isso é bom a gente relembrar, né? Na engenharia a gente trabalha muito com a primeira e com a segunda lei de Ohm, né? Que ela eternamente na vida do engenheiro, do eletricista, de todos os profissionais. Para explicar essa situação, por que eu tenho uma mesma corrente e eu posso ter condutores com seções diferentes? Para isso, vamos entender a segunda lei de Ohm. A segunda lei de Ohm, ela estabelece que o valor da resistência de um condutor elétrico é proporcional ao comprimento e inversamente proporcional à seção desse condutor. Quando aumenta a distância, a resistência do condutor aumenta, né? Então, quanto mais longo é o trecho dos condutores de fase neutra que você está passando na instalação elétrica, maior vai ser a resistência. Então, a resistência do condutor ela vai aumentar com o aumento da distância. E quando a seção do condutor aumenta, o que acontece com a resistência do condutor? Diminui. Então, a lei de Ohm, a segunda lei, mostra para a gente claramente, vocês já estão deduzindo, por que eu posso ter um condutor trabalhando com uma carga de mesma corrente, porém as seções diferentes. Então, a resistência do cabo é proporcional à resistividade ao comprimento e inversamente proporcional à seção do condutor. Então, quando aumentamos o comprimento L, quando o comprimento L aumenta, o que acontece com a resistência do cabo? A resistência do cabo aumenta. O que acontece quando a seção do condutor transversal do condutor, essa seção aqui do condutor aumenta? O que acontece com a resistência? A resistência diminui. Então, a resistividade ela é constante. Para o cobre, é 1/56 ohms vezes milímetro quadrado, aqui dividido por metro, tá? Então, a resistividade do cobre é uma constante. O que muda é o comprimento e a seção do condutor, que pode mudar. Então, quando aumenta o comprimento, o que acontece com a resistência? Aumenta a resistência do cabo. Se a seção do condutor aumenta, o que acontece com a resistência? A resistência diminui. E aí, lembrando e revisando a primeira lei de Ohm, a resistência de um condutor é a tensão dividido pela corrente. Então, eu posso dizer que a minha tensão é R vezes I. Então, V é igual a RI. Aí eu até estou lembrando vocês aqui para não esquecer a primeira lei de Ohm. V é igual a R vezes I. I é V sobre R, né? E R é V sobre I. Só olhar aqui. Então, o que eu quero colocar para vocês? Que à medida que aumenta o comprimento do cabo, aumenta a resistência do cabo. Se aumenta a resistência, o que acontece com a tensão ou a queda de tensão no cabo? Aumenta. Se essa resistência aqui aumenta, o que acontece com a tensão? Aumenta. Ou seja, quanto mais longo é o cabo, maior é sua resistência, maior vai ser a sua queda de tensão. Vendo a segunda e a primeira lei de Ohm. Então vamos, agora nós já podemos até responder. Mesma corrente, seções diferentes, pode acontecer isso? Claro que pode. Vai depender de quê? Da distância do condutor até o quadro elétrico. Então vamos mostrar mais ainda. Lembrando que a NBR 5410, ela dita
e estabelece, normatiza a queda de tensão para circuitos terminais, que são aqueles circuitos onde a minha carga está conectada, e para circuitos de distribuição. Para circuitos terminais, queda de tensão 4%. Se a tensão é 220, a queda máxima que eu admito é 8,8 volts. Para circuitos de distribuição, 2%. Então, ela deve ser menor do que 2% em circuito de distribuição e menor ou igual a 4% circuito terminal. Se o circuito terminal for 220 volts, que é aquele onde a carga, pessoal, está conectada diretamente, se for 220, quanto que vale a queda de tensão? 8,8. Bom, agora vamos entender essa figura que eu construí aqui para vocês. Nessa figura eu tenho o quadro de distribuição. Saindo do quadro de distribuição, eu tenho um circuito de TUI, tomada de uso específico, para uma carga de 4.000 watts e 220 volts. O cabo que eu estou utilizando é 2,5 milímetros. A distância do quadro até a minha carga é 25 metros. Eu tenho essa mesma carga ligada em outro ponto, uma carga de 4.000 watts, 220 volts, que é a situação 2. Eu tenho 40 metros de cabo e um cabo que é utilizado 4 milímetros. Aí, mas as seções aqui são diferentes, mas a corrente é a mesma, a carga é a mesma. Olha aqui, a carga é a mesma. Não, por que então que na situação 1 eu tenho 2,5 e na situação 2 eu tenho 4 milímetros? Como vocês viram, a primeira e a segunda lei de Ohm é explicado por elas. Então, à medida que você aumenta a distância do cabo, vai aumentar a sua resistência. Aumentando a sua resistência, você aumenta a queda de tensão. Como a norma estabelece um valor fixo de queda de tensão, nós temos a atender a esse critério. Então, eu vou mostrar para vocês a queda de tensão máxima para circuito terminal na tensão de 220 é 8,8. Lembrando o seguinte, que o cabo de 2,5 com o método B2, o que é o método B2? O método B2 é o método de instalação desse cabo. Então, é eletroduto embutido em alvenaria. A capacidade máxima, consultando a tabela, já botei aqui para vocês, 23 amperes. E o cabo de 4 milímetros no método B2, 30 amperes. Então, veja que o cabo de 4 suporta 30 e o cabo de 2,5 suporta 23 amperes. Lembrando que, eu quero explicar por que os condutores estão com seções diferentes. Provavelmente vocês vão ver que eu já estou cantando a pedra em função da queda de tensão. A queda de tensão no lance de 40 metros, se o cabo fosse de 2,5, é muito maior do que essa distância de 25. Bom, então vamos mostrar aqui para vocês. Então eu tenho aqui em cima a situação 1, cabo de 2,5, tá? Distância 25. A situação 2, eu vou colocar cabo de 2,5. Então vamos lá na situação 1. Qual é a resistência do cabo? Bom, o cabo ele tem a perna de ida e a perna de volta, né? Então ele tem a fase e tem o neutro. Então, na segunda lei de Ohm eu multipliquei por 2, porque são 2 cabos. Então é 2 vezes ρ vezes L dividido pela seção. Então é 2 vezes 1 sobre 56 vezes 25 dividido por 2,5. Dessa forma, eu encontro a resistência do cabo, né? Do par de cabos, que é 0,36 ohms. E qual é a corrente da carga? A corrente da carga é a potência dividido pela tensão. Então, é 4.000 dividido por 220. Então, a corrente para essa carga é igual para os dois cabos, 18,18 amperes. Agora, gente, no cabo 2, eu vou insistir e não vou colocar aqui a seção de 2,5. De 4, me desculpa. Vou usar a seção de 2,5.
Se eu utilizar a seção de 2,5 nesse lance aqui, veja o problema que eu vou ter. 2 vezes ρ vezes L dividido por S. Então, é 2 vezes 40 dividido por 56 vezes 2,5. Quanto que dá a resistência do meu cabo? 0,57. Veja que nessa situação, 0,36 e aqui 0,57. A corrente continua a mesma. Agora, veja bem que eu vou calcular a queda de tensão na situação 1. Na situação 1, a queda de tensão, que é a ΔV1, é a resistência do cabo vezes a corrente. Então, é 0,36 vezes 18. Dá 6,55. Então, veja que nessa situação 1, a queda de tensão máxima que eu posso ter é 8,5. Então, eu estou tendo 6,55 volts. Ok? Então, atende ao ΔV 4%, né, pessoal? Então, atende o ΔV 4%. Na situação 2, eu vou insistir em colocar o cabo de 2,5 para vocês verem por que as seções são diferentes. O cabo de 2,5, a resistência dele para essa distância é 0,57, vezes a corrente, que é a mesma, 18,18. Qual a queda de tensão? 10,36. Portanto, eu não posso ter esse condutor de 2,5 instalado nessa situação. Por quê? Por causa da distância e ele não atende ao meu critério de queda de tensão. Portanto, é necessário, quando isso ocorre, aumentar uma seção acima do condutor. O condutor previsto para as duas situações seria de 2,5, mas a segunda situação não atende esse critério de queda de tensão. Portanto, eu elevo de 2,5 para a seção de 4 milímetros. Aí eu recalculei para vocês a resistência do cabo, né, agora utilizando um cabo de 4 milímetros. Veja a resistência, 2ρL sobre S, então é 2 sobre 56, 40 sobre 4 milímetros agora. Veja vocês que agora a resistência do cabo diminuiu, ficou igual à resistência do cabo de 2,5, né? Então, portanto, eu posso sim ter cabos com seções diferentes trabalhando em uma mesma carga. Vocês podem ter observado, 4.000 watts, 220, 4.220 na situação 2. Mas eu posso ter, sim, cabos com a mesma corrente, com seções distintas. Por quê? Porque eu tenho que atender o critério da queda de tensão. Aumentou o lance do cabo, você vai aumentar a queda de tensão. Para minimizar essa queda de tensão, com valores estabelecidos de 4% para circuito terminal e 2% para circuito de distribuição, só nos resta uma coisa: aumentar a seção do condutor, que vocês podem ter observado pela segunda lei de Ohm e pela primeira lei de Ohm. Você vai aumentar a resistência, aumentar a seção, vai diminuir a resistência, diminuindo a resistência, você diminui a queda de tensão. Então, pessoal, eu usei a norma técnica para mostrar esses valores para vocês.